coisas que a gente não esquece, né? É uma ligação. Boa noite, irmãos, irmãs. Todo mundo me ouvindo? Sim, acho que sim. Segunda-feira, dia 14 de agosto do ano de 2023. Casa da Bastilha. Estamos na casa... não, Bastilha foi julho. Estamos na casa de Maria Madalena para mais uma segunda-feira de bênção. Bênção por estarmos aqui, bênção por estarmos assistidos, bênção por termos forças para nos reunirmos aqui, nesse momento, onde podemos nos esclarecendo, fortalecer o nosso entendimento da verdadeira vida e também receber as graças dos amigos da espiritualidade, nos fortalecendo, nos amparando para a nossa caminhada. Estamos todos a postos, alguns irmãos estão conectando aí conosco, a Rosana está aqui, João, Luiz Carlos, a Igara, Maria Lúcia. Na casa nós temos alguns irmãos também presentes aqui à casa, participando conosco presencialmente. E vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. E aí, dona Giovana, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Que ótimo. Sempre bom, né? Ter a oportunidade de poder fazer alguma coisa, de contribuir. Melhor trabalhar do que sofrer. Melhor trabalhar do que sofrer, sem dúvida nenhuma. Mesmo que o trabalho seja sofrido. Parece sofrido porque nós ainda não temos maturidade para entender as oportunidades que nos são dadas. Não, mas tem trabalho gostoso. Mas todo trabalho é. Não. Todo trabalho é. De uma forma, Giovana, o que o nosso amigo Chico dizia? Nós temos o que precisamos para a nossa evolução. Tá. Se o trabalho parece duro para alguns, difícil para alguns, mas para aquele é o trabalho que ele precisa. Pode ter certeza. Sim, senhor. Sim, senhor. Te peguei agora, né? Mas é isso, minha amiga. Vamos trabalhar. Vou te passar aí a palavra para que a gente possa dar início aí à nossa atividade. Vamos agradecer a Deus, Senhor da vida, a vida, em todas as suas expressões. Vamos agradecer aos nossos patronos, principalmente a nossa querida Maria Madalena, a oportunidade de trabalho. Esta é a nossa oficina, onde nós vamos passar a lema nas nossas arestas maiores, para que nós possamos alcançar os objetivos que foram programados para nós, pelo menos alguma parte. Vamos agradecer a presença dos amigos que nos ouvem e nos colocar à disposição para o plano espiritual, para o trabalho da Ronda da Caridade que será realizada pelos nossos trabalhadores espirituais que aproveitam a presença do trabalhador para fazer a Ronda da Caridade para os necessitados em todos os lugares onde haja sofrimento, dor, desespero, falta de fé, tristeza, abandono, esquecimento, que daqui possa irradiar um grande foco de luz para o nosso país, para o nosso mundo em guerra,
que o homem possa entender que só o amor é capaz de transformar o homem. E hoje nós vamos fazer o nosso estudozinho do céu e inferno. Castigo do meu professor ali, que me botou de castigo para fazer esse livro. E nós estamos no capítulo 8º, que fala dos anjos. E no subtítulo nós temos os anjos segundo a igreja, que é o ponto de hoje, metade, pedaço, um pedacinho. Temos a refutação. Refutação é contradizer, é contestar. Então, depois vai ter a contestação. E o último será os anjos segundo o Espiritismo. A obra de Kardec é sempre assim, né? Ele começa, no final é sempre a palavra do Espiritismo fechando os assuntos. E é um assunto simples, todo mundo sabe, todo mundo conhece. E eu escrevi 3 vezes esse bendito tema. E hoje de manhã refiz de novo e não fiquei satisfeita. Vou precisar de apoio logístico do professor Astrogilton. Então vamos ao nosso assunto. Os anjos segundo a igreja. Todas as religiões têm tido anjos sob seus vários nomes. Isto é, seres superiores à humanidade e intermediários entre Deus e os homens. Certo? A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja, que assim os define. Acreditamos firmemente, diz um concílio geral ecumênico, estranhei essa palavra ecumênico neste assunto, que ecumênico é uma palavra da agora. Da pastoral de Monsenhor Gousset, cardeal de Reims, na França, para a quaresma de 1864. Que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada, é a expressão que ele usou, do nada, as duas criaturas, espiritual e angélica, e uma outra, corporal e mundana, tendo formado depois como um elo entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Tal é a fé, o plano divino na obra da criação, pelo plano majestoso e completo, como convinha a sua eterna sabedoria. Quando ele diz que criou um segundo ser, eu aí fiquei achando que houve uma terceira criação, do nada. Primeira vez que eu vejo criar qualquer coisa do nada. Tal é a fé, segundo o plano divino, na obra da criação, para o majestoso e completo, como convinha a eterna sabedoria de Deus. Assim concebido, ele ofereceu aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições. E aí me perguntei,
Condições de quê? De ver e evoluir? Na esfera mais elevada, na esfera mais elevada, aparecem a existência e a vida puramente espiritual. Na última ordem, uma outra puramente material e intermediariamente uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Então, ele me deu a entender que foi criada foi feita uma terceira criação. E ao corpo organizado. Ele usa a palavra intermediariamente, seria uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Que, no meu entender, ele sugere um terceiro tipo de criatura. Nossa alma, continua o Monsenhor, é de natureza simples e individual, porém limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode, as três interrogações, pode haver outros seres simples quanto ela, e superiores a ela por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, porém está associada à matéria e servida por órgãos frágeis e limitados no seu poder e na sua ação. Isso está tudo espiadinho, tudo entre aspas lá. Antes que Deus tivesse colocado o homem na terra para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo no auge da sua glória. Pulei um pequeno trecho que me pareceu nada acrescentar, pelo menos, e pensei, e se estivéssemos num grupo de estudo, acadêmico, presencial, Astrogildo vai me salvar aqui. E se o assunto fosse atual e relevante, estamos falando da Igreja do século XVIII. Nos dias atuais, temos que reconhecer seus grandes avanços para melhor, pelo menos nos 3 últimos papas, tirando o Ratzinger, que eu não suportava ele. Caberia, então, um espaço para debate, a fim de se chegar a um consenso de entendimento do grupo. Concorda, professor? Caberia o debate, sim, para a gente tentar ver dessas interpretações qual seria mais consistente. O debate é sempre bem-vindo. A proposta até aqui está, mas ele não fechou. Vamos ver mais se alguém até aqui entendeu o que eu li. O que acontece? Quer dizer, eu acho que a leitura hoje está um pouco truncada, né? E a forma de escrita deles, né, é um pouco mais difícil da nossa interpretação. Quando ele fala lá atrás de duas criaturas, né, foram formadas 2 criaturas, espiritual e corpórea, né? E angélica e mundana, ou seja, a espiritual é angélica e a corpórea é mundana. Né? E depois ele fala, no segundo momento,
da atividade delas intermediariamente. Num nível intermediário em que as duas estariam juntas. E aí que ele vem até falar em alma. Não é uma terceira pessoa? Não, aí ele fala dos dois juntos. Ele fala do angélico, do espiritual, junto com o corpo. Mas aí seria uma contradição. Não sei. Quer dizer, não vejo como contradição. Por quê? Não. Ele fala apenas que é uma existência, um momento em que as duas estariam, que é um momento intermediário entre o angélico, espiritual, e o corpóreo e o mundano. Seriam os dois juntos. Só que ele separa espiritual e corpóreo, como se o corpóreo fosse independente do espiritual. Essa era a compreensão daquele momento. Nós não podemos. Porque mesmo lendo correntemente, primeiro eu leio o corrido, e depois eu vejo o que eu posso enxugar, né, para ter compreensão. Mas, mesmo lendo corrido, eu continuei com dificuldade, entendeu? Aí eu disse assim, vou mandar lá para o pessoal, porque eu falo, a minha tradução, eu venho implicando com essa tradução desde o início. Mas aí teve um meio aí do caminho aí que até saiu mais ou menos leve para a minha cabeça. Mas aí entrou de novo aqui um ruído na comunicação minha com o tradutor. Porque a gente não se afina aqui com algumas coisas. Talvez eu tenha que passar para outro. Então, estamos falando da igreja do século XVIII. E se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento, impliquei com o patenteado e impliquei com o acabamento. E a perfeição, que eles são peculiares, no lugar de patentear, eu diria confirmar. E acabamento, para mim, é definição de trabalho humano, construção, montagem, obras. Então, as obras, para serem consideradas de primeira categoria, tem que ter um bom acabamento. Então, eu não gostei da palavra. E patentear. Deus não patenteou nenhuma obra dele, Jesus não patenteou nenhuma obra dele, ele não deixou nada patenteado. Patente, para mim... É que você está querendo ver... registro de autoria. Você está querendo ver com a tua visão de hoje. Nós estamos falando de 1860, e quem é que fez? Quem é o autor disso? É o nosso arcebispo. É um arcebispo, Bolso, né? Ligado a quem? A que igreja? Igreja Católica. Então, a visão dele era essa visão. E aí a gente vê a distância da visão do catolicismo para a visão quem está descrevendo a visão do Monsenhor é o tradutor do Kardec. Sim, mas o Kardec usou esse texto para nos ilustrar o que acontecia naquela época. Tá bem. Ele não está... o Kardec não está concordando. Não, porque aí vai ter a refutação. Ele está citando... Depois nós vamos passar para a refutação e depois nós vamos passar para a interpretação de Kardec. Então, qual é o título, né? Os anjos na igreja, para a igreja? Então, a igreja falando, a igreja católica. Agora, continuo falando o que eu venho falando sempre. A gente faz um resumo para poder caber no tempo. E é importante que as pessoas leiam, porque a minha interpretação é uma, a interpretação da Munhoz é outra, a interpretação do Astroildo é outra, e a gente, então, é outra, mas, na essência, a gente tem que chegar a uma conclusão só.
né? Sim. Tem que chegar a um denominador comum, que essa é a finalidade. Até porque nenhum de nós é dono da verdade. Estamos aprendendo. Este mundo que atesta a sua onipotência. Em cada página dos sagrados livros do Velho e Novo Testamento se faz menção dessas inteligências sublimes. A sua intervenção aparece manifestadamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Serve-se Deus de tal ministério para transmitir a sua vontade, e no livro está fazendo vontade e justiça, que os anjos também trabalhariam na justiça. A crença nos anjos existe mesmo no seio do politeísmo, que é a crença em vários deuses. E nas fábulas da mitologia. Aí a mitologia e as fábulas a gente passa de leve, porque a mitologia são coisas que são questionáveis, né? Não é história verdadeira, comprovada, não há comprovação. São coisas que podem acontecer, mas também podem não acontecer. Porque essa crença é tão universal e tão antiga como o mundo. Por isso que ainda hoje, ainda existe uma grande maioria de nossos irmãos que acreditam nos anjos. E os anjos até existem para nós com outros nomes, né? Com outras definições. E parei por aqui. Tá. E não gostei do meu estudo. Acontece. Mas, olha só, eu vejo como tranquilo. A questão, para mim, que ficou mais, talvez não tenha, que tenha te desagradado, foi que você esqueceu de que Kardec estava citando uma visão de um arcebispo lá da Igreja Católica de 1800 e alguma coisa, tentando explicar a existência dos anjos. Mas esse trecho, meu bem, ainda não é Kardec, não. Esse trecho Não, aí é a citação do é o arcebispo. Kardec. É o Kardec falando da citação, tem razão. Retiro o que eu disse. O seu olhar que não O meu se olhar, deteve nessa questão. estava vesga. Exatamente, acontece. Né? Na hora que a gente vai, a gente dá uma... É porque como a gente estuda Kardec, a gente Tanto acaba que eu tinha ido um achando parágrafozinho que é tudo além. dele. É tudo dele. Tanto que eu tinha ido um parágrafozinho além, parei. Entendeu? Que a partir da conclusão agora, a gente continuar, porque esse capítulo é um pouquinho grande. Tem mais umas 2 ou 3 folhas que nós vamos ainda ter mais 2 aulas até chegar na refutação e depois chegar na conclusão do Espiritismo. Então, quando a gente vai lá no começo desse capítulo e vê lá o título, né, do ponto que a gente está fazendo hoje, está lá para a gente que é os anjos, e aí vem 3 capítulos sobre os anjos. Os anjos segundo a igreja, aí a refutação, quer dizer, Kardec aí vai contestar, né? Então ele vai só trabalhar em cima das afirmações do arcebispo, provavelmente. E depois os anjos segundo o Espiritismo. E aí no terceiro que ele vai dar a visão do Espiritismo para os anjos. Aí esperamos fechar. Sim, a nossa interpretação. Nosso entendimento. Entendimento, perfeito. Agora, sugiro que os outros que tenham outras traduções que não a minha, a do Salvador Gentili ou do... Guilherme Ribeiro que eu gosto. Eu uso a do Guilherme Ribeiro. Não, o nome do... Guilherme Ribeiro. Do Guilherme Ribeiro ou do Salvador Gentili, tem mais outros. Aí, leiam para vocês também tirarem as conclusões de vocês. Só para ajudar os nossos irmãos, o texto que eu estou colocando para vocês é a tradução do Guilherme Ribeiro, tá? O que eu estou apresentando para vocês é a tradução do Guilherme Ribeiro.
Guilom Ribeiro, É Guilom, mas a gente fala Guilom mesmo. Guilom, com dois L's. Guilom. Guilon. Guilom Ribeiro. O Salvador Gentili eu gosto muito também. Eu tenho os evangelhos do Salvador Gentili e gosto dele. A Leonilda não concordou contigo, não, tá? Ela falou aqui, achei bom. A Leonilda, que está acompanhando a gente em casa, não gostou disso, que achou bom, sim, que você que não gostou. Mas ela conhece essa tradução? Não, ela gostou da tua fala, da tua explicação. Tá? Porque vocês são generosos, estão acostumados a ver aqui, já tenho feito algumas coisas boazinhas, porque eu gosto, eu também gosto. O trabalho foi bom, gostei. Pois é, que ótimo. E assim nós seguimos. Então, estamos lá estudando o primeiro, quer dizer, esse capítulo, né? A continuidade desse capítulo, que trata dos anjos. Deixa eu colocar para vocês novamente, que já é o capítulo... Já é aqui a primeira parte, capítulo 7, os anjos. Né? E hoje nós abordamos uma parte desse aqui, os anjos segundo a igreja. Vamos ter provavelmente ainda mais umas 2 aulas sobre os anjos. A refutação deve ser a 3ª ou a 4ª aula. Pelo que nós temos aqui de material. De material, que já está até sublinhado. Aqui tem item 4, o concílio que formula, tem o item 6. Aí já é a refutação. Ela está vendo lá as anotações dela, tá bom? Então, vamos continuar. E é importante, né, isso que ela falou, que a gente faça uma leitura. Eu sei que a gente tem dificuldade, né? Nós temos o péssimo hábito de não fazer uma leitura prévia, porque nós temos uma visão e aí, durante a explanação, a gente vai esclarecendo alguns pontos e vai ampliando essa visão. Isso é um problema humano, porque em todos os lugares isso acontece, né? Mas tudo bem, vamos tentando aqui desenvolver. Quem acompanhou a leitura deve ter observado que a Giovana pula alguns pedaços. Por quê? Ela já fez a leitura, ela faz um resumo, né? Então, ela traz para a gente já resumido. Se a gente fez uma leitura prévia, facilita, porque a gente já tem um entendimento geral e aí aquele ponto não vai fazer falta. Se fizer, a gente volta. Mas tudo bem. Então, vamos agora nos preparando para a continuidade do nosso estudo de hoje, né? Oi? A continuidade do nosso estudo de hoje, nós estamos aí reiniciando o livro dos Espíritos. Reiniciando o livro dos Espíritos e estamos lá na nossa introdução. Se o pessoal quiser vir para a mesa, por favor. Pessoas presentes aqui à casa vêm para a mesa conosco. Porque ficando na mesa já é pior para ler, né? Agora quem tem o livro, né? Não sei. Me faça uma pergunta mais fácil. O número da Mega Sena. Por exemplo, né? Agora está acumulado, 70. Nem sei. Eu ouvi no rádio esses dias aí, alguma coisa aí. Então, estamos aqui no Livro dos Espíritos, né? Filosofia espiritualista, né? Princípios da doutrina, sobre a imortalidade. Maior, né? Como vocês poderem acompanhar. Sobre a imortalidade da alma, a natureza do espírito e suas relações com os homens. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, futuro da humanidade.
segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médios recebidos e coordenados por Allan Kardec. Esse é o nosso estudo. Então, vamos seguir. Estamos lá na introdução e fizemos já os itens 1, 2 e 3, e hoje chegamos ao item 4 da nossa introdução. Então, Kardec coloca para a gente: se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. O que ele está colocando? O pessoal aqui ainda está meio perdido. O que é? Página 19? O pessoal aqui ainda está procurando aqui. Então. É o item 4. Item 4 da página introdução. 19. Item 4 da introdução. Vocês me avisem. Ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada. Não vai adivinhar. Não deixa eu molhar o bico. Senhores fenômenos. Seus fenômenos. Isso também. Isso aí. Página 19. Então, voltando. Então, no item 3, Kardec falou dos fenômenos, das mesas, tarará, né? E agora, no item 4, ele vai avançar nessa questão. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Olha só a importância dessa frase que Kardec coloca. Bonita, né? Muito bonita. Guilherme Ribeiro. Ordem singular. Estava-lhes reservado que, aos fenômenos, colocar-nos na pista de fatos de ordem singular, de fatos bem específicos. Então, o que ele está dizendo? Que os fenômenos não foram de bobeira, aleatório, de bobeira, sem... Eles tinham um objetivo já definido. E aí reforça para a gente, nada é por acaso. Planejamento no plano espiritual é uma coisa que está muito além do que nós imaginamos em termos de planejamento. São duas palavras que no plano espiritual elas assumem uma proporção muito maior do que a nossa: planejamento e disciplina. A nossa disciplina é fraca e nosso planejamento é fraco. Correto. Quando nós pensamos em mundo material e mundo espiritual, existe uma diferença muito grande em termos da amplitude dessas duas palavras. Tá? Então, Kardec aí chama a atenção de que aqueles fenômenos já tinham o objetivo de chamar a atenção da gente para alguma coisa. Continua. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Então, chama logo a atenção de Kardec, né? Uma vez aberto, esse caminho conduziu a um campo totalmente novo de observações. Por quê? Se fosse só uma movimentação cega, era uma questão da física. Né? O que está fazendo essa mesa se movimentar? Era uma questão só física. Mas não era um movimento aleatório, era um movimento inteligente. Então, peraí, não é só uma questão de movimento simples. Tem alguma coisa provocando esse movimento. E isso chama atenção para uma nova interpretação. O que mais está acontecendo aí? Não é só o movimento, é o movimento inteligente. Ele Então, viu além do que outras pessoas estavam vendo. Sem dúvida nenhuma. Ele via, né, o comentário da irmã que está conosco na mesa, e diz, Kardec viu além do que as outras pessoas estavam vendo. Mas por que ele via além? Porque pela intuição ou porque ele já, pelo estudo que ele já tinha.
juntou a intuição dele, porque no plano espiritual ele já foi preparado para isso. Então, certamente, os guias dele também estavam trabalhando com ele nesse momento. Ele tinha curiosidade do... Além disso, Ele são tinha as duas curiosidade coisas. do pesquisador. São as duas coisas. Não esqueçamos que Kardec era um médium, Correto. né? Que tinha guias. Não esqueçamos que todo médium é o quê? Uma ferramenta. Isso. Mas a ferramenta tem que estar preparada, tem que ser boa. E Kardec, como ferramenta em termos de cultura de educação, era uma ferramenta excelente. Não era boa. Era uma ferramenta acima Da média, Então, né? a capacidade dele de poder ver além já era bem maior. Além do que vinha o planejamento do plano espiritual para a reencarnação dele, para o trabalho e assistência dos guias dele. Além da curva. Sem dúvida, aí, além da curva, como se diz aqui, ó, né? Isso aí. Cadê? Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá, com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. Então, aquela questão, veio uma questão inteligente. Que inteligência é essa? Então, aí vem as perguntas, né? Que é o que alimenta a gente, são as dúvidas, né? Essa potência, qual a sua origem, né? Está acima da humanidade? É uma potência... da onde? Como é que é isso? Então, surgiu a grande curiosidade. Vamos buscar agora qual é essa potência. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Então, quer dizer, quando uma mesa diz sim ou não para uma pergunta, a mesa não foi só a mesa, né? Alguma inteligência deu a resposta e usou a mesa como veículo de comunicação, né? Para manifestar a resposta. Então, sim ou não, né? É que nem a gente pergunta para a pessoa, sim ou não. A pessoa pode fazer um movimento com a cabeça, pode fazer com o dedo, não é isso? No caso, os espíritos, o que eles estavam fazendo? Se utilizando a mesa. Uma pancada sim, duas pancadas não. Então, era uma forma de... Então, isso mexe com todo mundo. Até aí, nada de convincente havia para os céticos. Porquanto, bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Então, quando você não está na dúvida, né, a gente vai tentar... O que a gente vai tentar? A explicação no nosso nível de entendimento. Então, se meu nível de entendimento é nenhum, eu digo que é um acaso. Hoje o Espiritismo diz para a gente, acaso existe? Não. Mas já é uma visão de quê? Que o plano espiritual tem um planejamento, é o que eu falei ainda há pouco, né? Tem um planejamento fantástico. Então não tem nada por acaso. Todas as coisas acontecem dentro de um planejamento. Lógico, algumas situações fogem ao nosso planejamento por causa do nosso livre-arbítrio, mas estão, de certa forma, previstas. Porque eles sabem que nós podemos fazer a opção A ou a opção B. Então, de certa forma, está previsto. Diga, Eduardo. Essa palavra acaso surgiu origem nossa, né? De hoje em dia. Ou já faz parte do passado? Não, acho que faz mais parte do que passado do que do presente. Que como nós não entendíamos, era acaso, tudo era acaso. Correto. Acho que é mais do passado do que do presente. Né? Porque como a gente não entendia, por acaso eu encontrei fulano. Não, a gente não encontrou por acaso de forma nenhuma. Né? Era para encontrar. Por acaso eu tropecei. Não, nada disso foi por acaso.
Né? Tudo isso tem um significado. Certo. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel o número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam a questões propostas. Sim ou não ficou pouco. Né? Sim ou não já não atendia mais. Aí, como é que fizeram? Botaram cada letra com um número. Né? A1, B2, C3 e tal. E a mesa tinha que batia 3 vezes. Gente, é só a gente fazer. Não sei se vocês conhecem o código Morse, né? Que era uma forma de comunicação antiga, que era por sonzinhos, né? Eram som mais curtos, som mais longo, tinha um significado e fazia combinação. Né? O tal do SOS, né? São 3, 3 e 3, mas 3 curtas, 3 longas e 3, ou vice-versa. Né? O S são 3 pancadas curtas, o O são 3 pancadas longas, e aí repete o S com mais 3 curtas, né? Que é uma comunicação internacional e ela é muito importante, porque ela, por exemplo, se você estiver num local distante, com uma lanterninha, você é capaz de mandar uma mensagem para quem puder. De SOS pedindo ajuda. Exatamente. Né? Então é utilizado, até no caso agora, recente do submarino que estava lá embaixo, né, no oceano. Então, a gente sabe que o som se propaga na água muito mais do que no ar, e aí, batendo no metal do submarino, é capaz de mandar mensagem, se comunicar até com pessoas que estejam à distância, através do código Morse. Então, quer dizer, naquela época, usaram as letras com números para poder explicar essa questão. Né? A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. Olha aí, ó, a precisão das respostas, ou seja, a resposta também não era resposta bobas, perdidas, né? O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a natureza, declarou que era um espírito ou gênio. Declinou o nome e prestou diversas informações a seu respeito. Então, o espírito que estava ali naquele momento, respondendo às questões, usando a mesa para responder às questões, ele se declarou que era um espírito ou gênio. Olha só, para aquelas pessoas, tanto fazia ele dizer que era espírito ou gênio, porque ninguém entendia nada da questão do mundo espiritual, né? Então, ele usou o espírito ou gênio, disse o nome, né? Declinou o nome e prestou diversas informações de quem era, da sua vida. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Não é o caso aqui. Né? Então, foi o próprio fenômeno, não veio de fora a explicação. O fenômeno que era as mesas, que se identificou, disse quem era, o que era. Né? Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. Imagine uma palavra com Z. Né? Eu pensei Imagina a dificuldade. Né? Vamos falar com a palavra com Z. Vai ter que fazer 27 pancadas Que dificuldade. para dizer uma letra só. Demora horas para fazer esse negócio. Então, imagine. Então, ele coloca, né? Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isto constitui nova circunstância digna de nota, então Kardec chama atenção, indicou outro, olha só. Nós estávamos lá, sim ou não, não satisfez, colocamos número nas letras, e aí estava complicado. O próprio espírito sugeriu uma nova forma de comunicação. Novo meio, né? Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis
a uma Olha que cesta maneiro. ou outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta, né, pela mesma força que move as mesas. Mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traçava por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia e etc. E com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. Então, o próprio espírito sugeriu que se prendesse o lápis numa cesta, colocasse em cima de uma folha de papel e ele iria manipulando isso e dando a resposta, né? E olha só que interessante. A curiosidade já estava aguçada, né? Esse ponto, né? Tá todo mundo querendo ver o que estava acontecendo. Queriam mais né? respostas, Queriam né? Aí, como respostas. ficavam longas, E olha E ele só o que sugeriu eles de outra fizeram. Eles deram respostas sobre filosofia, moral, metafísica, psicologia e etc. E outros assuntos. Quer dizer, que legal, né? Isso, só o som está saindo por ela. Deixa eu poder. Pode abaixar, abaixa o som, desliga o som dela. Liga no microfone e bota no chip. O conselho foi dado simultaneamente, mais uma vez. Clica no microfone e dá X. O microfonezinho embaixo. Aqui do lado direitinho, aqui embaixo. No alto-falante lá de cá. É que o notebook da Giovana ainda está ligado e Está saindo está áudio. saindo o áudio lá. Sai. Aí faz confusão. Já foi. Então, olha só, o conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Aí os espíritas falaram assim, eu vou convencer vocês mesmo. Mesmo, pena que naquela época não tinha internet, né? Seria uma Porque, É, se mas- tivesse internet, eles saberiam o que estava acontecendo nos 3 lugares. Eles nem sabiam o que estava, na verdade. Né? Naquela época não tinha comunicação entre América, França e outros a lugares. carta Não, demorava. Hoje eu li um comentário muito interessante na internet, né? Ainda bem que no nosso tempo não tinha internet. Nós fizemos muita besteira durante a nossa Ninguém ficou infância. sabendo. Mas ninguém está sabendo, não tem esparramava. testemunho. Não esparramava. Muito interessante isso, né? Hoje, qualquer besteira que se faça, está na internet 2 segundos depois. Bom, eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, e que havia muitos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel, põe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu muito legível esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta o lápis, não passando de um mero instrumento, completamente indiferentes são a natureza e a forma que tenha. Daí, haver-se procurado dar-lhe disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns. Então, olha só, né? Era o espírito que estava transmitindo, não era isso? E o espírito não vai ele executar materialmente o movimento, fisicamente o movimento. Então, o que ele passou a fazer? Usar o médium, uma pessoa que tivesse a capacidade de comunicação com o plano espiritual. Isso tudo está planejado? Tá.
Então, havia médios naquela reunião? Sim, Havia, sim. lógico. Já estava dentro do planejamento. Tá? Pergunta, Eduardo. A cesta, o lápis ficava como na cesta? Preso na cesta. Enfiava ele? Enfiava ele na cesta. Eu vi um desenho uma vez que a cesta ficava assim, o lápis e ele ia escrevendo. A cesta ia. Para apoiar o lápis. Para apoiar o lápis O em lápis pé. não cair. Tá? Certo. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiums, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens, né? Meios ou intermediários, tá, entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médios de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual, e, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Vamos conversar um pouquinho, vamos para o 5. Gostei desse último parágrafo, né? O pessoal aqui tentando explicar, Kardec explicando para a gente, quem são, como é que se escolhem os médios, né? E aí... Treinamento, né? Se exercício é treinamento. Mas olha o que Kardec diz antes. Ainda imperfeitamente conhecidas. Eu acho que nem hoje, né? A gente está falando aí de 160 anos atrás, praticamente, mas nem hoje a gente consegue entender como é que a espiritualidade define quem será médium ou não. A decisão é deles, não é? É uma decisão deles que faz parte, nós sabemos que a mediunidade, ela depende de uma parte do nosso cérebro ter uma sensibilidade maior, tá? Isso, então, faz parte do nosso corpo físico. Se faz parte do nosso corpo físico, a espiritualidade, ao planejar a nossa encarnação, planejou esta condição. Então, aqueles que têm, dentro do planejamento encarnatório, vão ter a oportunidade de trabalhar com a mediunidade, vão ter essa condição. Pronto, nasci. Só que eu nasci sem essa condição. Não estava no meu planejamento ser médium. Mas conheci a doutrina, gostei, me afinizei com a proposta, estudei, trabalhei e tal. Me dediquei bem, muito à doutrina. Eu posso me tornar um médium. Está dito. Eles dizem que os guias espirituais, quem são os guias espirituais? Os guias espirituais são espíritos esclarecidos, mais esclarecidos do que nós, que estão altamente comprometidos com o trabalho da doutrina. Trabalhar pela humanidade. Então, para eles, se eles puderem, eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias na semana. Só que eles são espíritos. E eles precisam de intermediários. Então, eles precisam de médiums. Então, os guias normalmente trabalham com vários médiums. A menos, talvez, não, muitos, quando é um Chico Xavier, que aí já tem trabalho para caramba para o próprio guia dele, né? Mas, de uma forma geral, os guias têm vários médiums. E eles vivem procurando médiums, porque eles querem trabalhar. E se alguém que não tinha planejamento, mas já tem conhecimento legal, está dedicado, está comprometido, está fazendo por onde, por que eu vou desperdiçar ele? E aí vai utilizar esse indivíduo como guia. Então, se eu não nasci médium, não quer dizer, se eu não tinha na minha programação ser médium, não quer dizer que eu nunca possa ser médium. Eu posso me tornar um médium. Eu posso desenvolver a mediunidade.
dependendo de mim. Eles podem fazer alguma coisa no corpo da pessoa para desenvolver isso. Alguma Pode ou usar outras formas. Alguma faculdade será desenvolvida. Alguma vai ser desenvolvida. É porque tem que ter alguma coisa que traz. Mas aí é merecimento, É. né? A justiça divina. Eu fiz por onde? Eu quero trabalhar, eu estou me dedicando, eu estou estudando, eu estou aprendendo. A espiritualidade precisa dessas ferramentas. A gente sabe o mundo que a gente vive, né? Então, eles vão fazer de tudo para poder atender. Então, vamos aproveitar esse alguém. Esse é uma questão importante que está... Do mesmo jeito que você pode se tornar médium, você pode perder a mediunidade. Perfeito. Da mesma forma que você pode se tornar médium, você pode perder uma mediunidade. Tá? Uma mediunidade. Quando a mediunidade ela é prejudicial apenas a você, né? Aí é uma questão. Só você está sendo prejuízo. Mas se essa mediunidade começa a prejudicar outras pessoas, aí ela toma uma abrangência maior. Aí a mediunidade pode interferir, contaminando, né? Está deixando as pessoas em péssima situação, outras pessoas. E aí pode ser tirada. Já vou colocar se eu me auto-prejudicar, para se prejudicar. Exatamente, prejudicar os outros, né? E não, e é assim, né? A justiça, né? Digamos que nós temos uma relação aqui, né? E aí eu uso mal a minha mediunidade. Vocês vieram para uma casa buscar conhecimento, buscar esclarecimento, mas eu estou usando mal a minha mediunidade. Então, vocês não merecem isso. Vocês vieram para cá buscar amparo, buscar entendimento e tal, vocês não merecem isso. Então, como é que a espiritualidade pode evitar que isso aconteça? Tirando a minha mediunidade. Ela não vai tirar vocês da casa. Porque ela estaria punindo quem? Vocês. Até porque vocês estão no caminho certo, né? Vieram buscar o amparo, vieram buscar o entendimento. Então, aí o que ela vai fazer? Vai me afastar daí. Vai usar a mediunidade da pessoa que está prejudicando. Fala. A Sandra fez um comentário. Opa, vamos lá, Sandra. Deixa eu ver aqui. Bom, tem umas questões. Deixa eu ver a primeira da Sandra. É desenvolvido porque todos somos médiuns, porque o outro foi do estudo anterior. Sim, Sandra. Na verdade, por que eles colocam assim? Todos nós somos médiuns. Por quê? Todos nós, de alguma forma, somos sensíveis ao trabalho da espiritualidade. Mas no caso da mediunidade, essa sensibilidade é maior ainda. Ela é muito mais forte. Então, e no caso da mediunidade, por exemplo, médium, todo mundo é médium, mas nem todo mundo é médium espírita. Quem é médium espírita? É o médium que se desenvolve, que estuda para fazer o serviço com a espiritualidade. Tem uma glândula, a pineal, que ela é até trabalhada para isso, né? Então, para nós certas pessoas, nem todo mundo tem isso. Que é uma questão orgânica. A glândula todos nós temos. A medicina nem consegue explicar direito. Mas isso é um papo mais profundo para um outro momento nosso, né? É essa preparação física que nós recebemos. Corpo, exatamente. Tá? Todo o médium que vai ser médium ostensivo, né, que vai ter essa sensibilidade maior, tem essa glândula pineal mais ativada. A medicina nem entende direito hoje qual é a função da glândula pineal. Tá? Mas isso é um papo mais para frente para a gente voltar a conversar por ele. Nós estamos só na introdução, né? Então, ele está dizendo para a gente que existe uma preparação. E a gente vai ajustando essa condição aí. E você vê o trabalho deles, né? Eles começam com a mesa batendo, dizendo sim ou não, aí já não fica suficiente, aí já começam a responder com frases, aí não fica suficiente, eles vão sempre te indicando, não, faz dessa forma, que vai ficar melhor. Faz dessa forma, que vai ficar melhor. Quer ver uma coisa interessante? A psicologia, a pedagogia,
usa exatamente essa forma de tratamento para o aprendizado. Você começa da forma mais simples e vai estimulando. A boa pedagogia, ela estimula o aluno a buscar uma forma mais avançada. Então, hoje, quando se fala uma visão mais ampla e mais esclarecida do que é o professor, né? O professor é um condutor. Ele é um condutor. Ele planta aquela semente e aí deixa o alunado ir buscando entendimento e aprofundando. E, naturalmente, vão surgir perguntas. E o professor está ali só para ajudar ele a encontrar a pergunta. Não é nem para dar a resposta, não. É para ajudar a ele encontrar a resposta. Né? Isso é o que a gente hoje entende como um professor, né, que tenha uma qualificação adequada à pedagogia mais moderna. Tá? Bom, ponto interessante Porque esse, naquela né? época, né, já tinham esse... Não. Que coisa interessante, né? Já toda uma programação A Nana fantástica. está aqui assustada, que naquela época já tinha. Vamos lá, gente. Voltando. Fantástico mesmo. O que Kardec era? Professor. Professor. Professor no plano material. Sim, Então, quer dizer, imagine a preparação dele no plano espiritual. sim. Kardec trabalhou com os maiores pedagogos. Pestalozzi era um deles. Com 16 anos, Kardec já era monitor do Pestalozzi. Então, o que nós estamos falando? Olha o planejamento. Não foi qualquer um que veio para fazer a codificação. Perfeito mesmo. Né? Veio alguém. Agora, imagina o plano espiritual. Preparando o Kardec. Preparando tudo isso. Né? Esse Tudo planejamento, né, para que aconteça, né? Preparando tudo isso. Preparando o Kardec também para isso. Não, o Kardec já estava preparado quando isso aconteceu. Mas eles tiveram que planejar como é que seria a apresentação do Espiritismo para a gente. Como é que eles fariam? Na nossa ignorância, né, na nossa falta de conhecimento, o que eles utilizariam para isso? E a única coisa que existia naquele momento era a curiosidade. A outra coisa que era muito importante naquele momento da sociedade eram os eventos sociais. Se valorizava muito as reuniões sociais. Né? E isso virou uma febre das reuniões sociais. Nas reuniões, o que era? Vai ter a mesa, não sei, e coisas desse tipo. Então, virou um evento social para atrair as pessoas. Né? Então, realmente, a gente vê o nível de planejamento deles para que essas coisas acontecessem. Eu acho que dá tempo da gente ler o 5. A gente ainda tem 20 e poucos minutos. Ou vocês querem discutir mais alguma coisa? Falou da pergunta. Deixa eu voltar aqui. Então tá. Então, Sandra, a questão é essa. Todos nós somos médios, porque de alguma forma, isso que eu estou esclarecendo. Todos nós somos médios, porque de alguma forma nós recebemos, nós temos contato com o espírito o tempo todo. Todos nós somos sensíveis. Quem é que não tem intuição? Intuição é comunicação com o espírito. Né? Nosso anjo da guarda ou o outro espírito que gosta da gente. E além do anjo da guarda, nós temos espíritos que gostam da gente e estão o tempo todo se preocupando com a gente. E de alguma forma eles conseguem se comunicar. Por quê? Pensamento. Se eles pensam, né, emitem essa onda que chega até a gente. Tem uma pergunta, que eu não vou lembrar qual é, obviamente, que pergunta se os espíritos interferem nos nossos pensamentos. E a resposta dos espíritos é assim: mais do que vocês imaginam. Eles são bem claros. Eles não dizem só que interferem, não. Eles dizem muito mais do que vocês imaginam. Então, para a gente ver, se eles interferem, é porque a gente tem essa comunicação. De certa forma, nós temos essa comunicação, sim. Tá, Sandra? O Luiz fala do Código Morse, tá? Kardec teve várias encarnações, alguém terceiro. Sim. Todos nós somos médiuns, a Leonilda confirma, cada um com suas faculdades. Sim.
E aí a Leonilda, assim, bloqueada. Tá. Então vamos ler o 5, vamos seguir, né? O 5 é curtinho, acho que dá para a gente ler o 5. A continuidade. Reconheceu-se, mais tarde, que a cesta e a prancheta não eram, realmente, mais do que um apêndice da mão. E o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril, né? Então, olha só, a sequência que a Nana chamou a atenção, né? Primeiro a mesa fazia barulho, ele respondia sim, não, depois batia número de vezes, depois sugeriram a cesta, até que chegou um ponto que eles falaram assim, ó, não precisa de nada disso. Bota o lápisinho na mão do médium, que eu vou encaminhar o médium, vou induzir o médium para que ele escreva, né? E é esse ponto. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje, é esse o meio geralmente empregado e com tanto mais razão quanto ao número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Por que cresce todos os dias, gente? Nós não estamos evoluindo? Então, há necessidade de mais pessoas, mais médiuns se comunicando. Nós não estamos estudando? Nosso entendimento da doutrina não está aumentando? Sim. Então, nós passamos a ser ferramentas mais úteis. Olha o que ele colocou na primeira frase, né? O médium escrevia por um impulso involuntário e quase febril. O médium escrevia sem ele saber o que ele estava escrevendo. Hoje, boa parte dos médiuns que são psicógrafos sabem que estão escrevendo. Porque não é mais o espírito que escreve. Antes, quem mandava na mão era o espírito. O médium só oferecia a mão para segurar o lápis e para poder fazer o movimento. Hoje já não acontece mais. A grande maioria, os espíritos ditam para o médium, eles comunicam para o médium escrever. Então o médium sabe que está escrevendo, né? Olha a questão da evolução, né? Por isso que vem considerável, cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc., e até pelas escritas. A escrita direta dos espíritos, isso é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Isso, lembra, a gente está falando da introdução do livro, tá? Ele só está preparando a gente para a gente estudar tudo isso. E aí, mais na frente, ele vai falar quais são os tipos de mediunidade, vai esclarecer, né, num capítulo bem detalhado sobre isso. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que, mecanicamente e moralmente, pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais que não escapariam ao observador atento tornam possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium, apenas lhe impondo entre os dedos sobre os bordos. O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Fora preciso, entre elas, uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos, quanto à resposta a dar à questão formulada, né? Primeiro acreditava-se que era o próprio médium, uma única pessoa que ia e manipulava a cesta conforme ela queria, de acordo com a vontade dela. Mas aí passaram a fazer o seguinte: não vai ser uma única pessoa, 3 pessoas vão botar a mão na cesta. E aí o movimento da cesta, 3 pessoas, se cada uma quer fazer um movimento, como é que vai ser? Né? Não vai sair, só vai sair rabisco, não vão sair letras.
né? A menos que ela concorde, e mesmo assim, se sentar 3 pessoas e botar e concordar o que vai escrever, De forma já não vai diferente. sair. É. Né? Então, estava claro ali que não eram as 3 pessoas, né? Que existia uma única fonte daquela informação. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade, a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Então, caligrafia era uma outra questão, né? Fora necessário, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes e, principalmente, que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal ou tal espírito. Imagina, né? Hoje veio o Francisco aqui, aí eu uso a caligrafia do Francisco. Amanhã vem a Maria, eu uso da Maria. Depois vem o Joaquim, eu boto o Joaquim. Aí o Francisco volta. Caramba, como é que é a caligrafia do Francisco para poder fazer? Não tem como, né, gente? A segunda circunstância resulta da natureza mesmo da resposta, que as mais das vezes, especialmente, que se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e a miúde do alcance intelectual do médium, que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que se escreve debaixo da sua influência ou que, frequentemente, não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta o pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Então, o que acontece, gente? Os espíritos davam resposta de situações, de conhecimentos que estavam além do conhecimento daquelas pessoas. Então, não podia ser uma manipulação daquelas pessoas, elas não sabiam. E, em alguns casos, em línguas diferentes da língua daquela pessoa. Então, isso tudo mostrava que não podia ser manipulação daquela pessoa, do médium ali, fazendo, né? Enfim, acontece muito escrever a cesta espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma, sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Em certos casos, porque um assunto qualquer inteiramente inesperado. Inesperado para quem? Para o médium. Para a audiência, para as pessoas que estavam ali, né? Para o médium e para as pessoas que estavam ali, né? Mas era um assunto sem sentido? Não. Nunca. Né? Isso. A espiritualidade aproveitava ali para mandar o recadinho dela, né? Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Exprime pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Gente, se dá um calor, liga o ar aí. Doutras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. E essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade. Este é o ponto a esclarecer-se e cuja explicação se encontra completa nesta obra, como aderam os próprios espíritos. Então, vamos ler a obra, né? Está chegando. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, a luz meridiana que toda a gente pode ver e comprovar, que não constituem privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa e, do momento que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Não, uma mesa não tem vontade, né, gente?
Muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-las-emos dentro de pouco e veremos que são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifesta. E vejamos o que eles nos dizem. E vamos seguir na próxima semana com o item 6, tá? Da introdução. Então, lembrando, né? Introdução. Ele está preparando a gente para o que vem no livro. O que o livro vai abordar. Então, todas essas questões que estão sendo levantadas são questões que vão ser esclarecidas para todos nós, né? Vão ser explicadas para todos nós. Se tiver alguma, nós temos algum tempinho, se tivermos alguma dúvida, podemos conversar a respeito, né? Se tiver algum ponto aí para abordar, podemos voltar a ele para esclarecimento. Lembrando, né, gente, a introdução. Né? A introdução, ela tem um objetivo: trazer dúvidas para a gente, aguçar a nossa curiosidade, né? A introdução de uma obra, qual é o objetivo dela? Dar uma noção geral do que ela vai tratar sem esclarecer. Só te mostra que É ao contrário, né? Ela quer aguçar a tua curiosidade. Eu vou falar sobre isso. Mas o que é isso? Não, está lá na obra. Vamos ver. Né? Então, toda a introdução, inclusive quando a gente fala de introdução de artigo, introdução de livro e tal, você não pode no livro dar o final do livro. Senão a pessoa não vai ler o livro, né? Lê a introdução e acabou. Né? Ela tem que aguçar a tua curiosidade, teu interesse, para que você vá realmente ler o livro e possa chegar ao esclarecimento. Bom, assim sendo, vamos cantar para encerrar fazer a nossa pausa de hoje? Vamos cantar, né? Eu vou preparar aqui nossas músicas para que possamos cantar. Gente, eu vou aproveitar aqui, tá soprando aqui na minha orelha. A minha esposa a Sônia fez uma playlist que ela catou na internet. Qual é o nome que tem umas músicas muito legais. E tem uma que eu sou apaixonado por ela, que é a Casa Santa, né? A gente fica na internet. Eu tinha uma sequência, só que saiu do meu celular. Depois eu vou tentar achar, aí eu passo. Legal. Então, é bom a gente, né? Procurem aí na internet. É até uma mulher que canta. Carlinhos Conceição. Né? Eu vou até botar um pouco de pedacinho aqui. Qual delas? Cadê a Casa Santa? Casa Santa está aí. Mais para baixo. Tem uma sequência, ela canta uma sequência de músicas. Santa Casa. Ela é linda essa música. Ouça um pouquinho. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual Primeira vez que eu ouço. rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religuei,
A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos meus, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, o evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passos, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Eu até... Primeira vez que eu escuto. Ela encontrou as músicas desse irmão, Carlinhos Conceição, né, Sônia? E tem uma série de músicas dele. Infelizmente, as músicas dele não estão no domínio público, tá? Então a gente não pode usar publicar sim, né? O que eu fiz hoje, inclusive, legalmente questionável, embora eu esteja apenas fazendo a divulgação, né? Para que vocês também possam conhecer o irmão e as músicas dele, que são músicas muito lindas, muito lindas, muito lindas. Tá? Então vamos fazer a nossa pausa. Ali o Nilton colocou o Facebook e o YouTube. Eu achei no YouTube, viu, Nilton? Agora não sei se exatamente está no... Acho que dá para seguir ele, inclusive, também no Face. Vamos fazer a nossa pausa, né? Vamos cantar. Agradecendo ao nosso Pai o momento, agradecendo toda essa energia, né? Esse desejo do nosso Pai de cuidar da gente, que a todo momento Ele nos dá, de alguma forma, ferramentas para que a gente possa caminhar. Então, quando o irmão vem, coloca umas músicas dessas, né? Produz umas músicas dessas, é mais uma forma de auxílio que chega até nós. É uma música que eleva a nossa sintonia, eleva a nossa vibração, nos ajuda a nos conectarmos com bons espíritos e a nos fortalecermos para a nossa caminhada.
Então vamos agradecer ao nosso Pai por todo esse amor, por toda essa atenção com todos nós. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E vamos reconhecer essa luz que nos acompanha, que nos ilumina, através da música da nossa irmã Senira. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Queridos irmãos, uma boa noite para todos e até na próxima segunda-feira com a nossa prece para os irmãos desencarnados e depois o estudo do Livro dos Espíritos, já no item 6 da introdução. Uma boa noite para todos. Gosta?